Vamos voltando, por favor. Obrigada. Bom, chegamos na reta final do simpósio e, portanto, a conferência de encerramento se intitula Metropolização do Espaço e Governança, Dinâmicas e Processos. E o professor Dr. João Ferrão, da Universidade de Lisboa, vai proferi-la. Muito obrigado e muito boa tarde. Não sei se por engano ou por falta de alternativa ou por cumplicidade lusitana, mas o Álvaro e o João, também a Regina, convidaram-me pela segunda vez. Portanto, o meu primeiro obrigado vai para eles, vai para o Álvaro, vai para o João e também para a Regina. No entanto, chamando a atenção que em Portugal, aqui também com certeza, e em todos os países, os reincidentes nos tribunais têm uma pena agravada. Não sei se é o meu caso. Queria também fazer um imenso obrigado a todos os que têm participado neste encontro. Todos os que ajudaram a organizar, todos os que participaram do lado da mesa, todos os que estiveram na audiência a fazer perguntas, a ouvir, a dialogar. Gostava de vos dizer que a minha cabeça hoje, sexta-feira, é diferente da cabeça que eu tinha na segunda-feira. E a diferença entre a cabeça de hoje e a cabeça de segunda é aquilo que eu aprendi. Discutimos muitas coisas, comparando o Brasil com Portugal, muitos aspectos comuns, muitos aspectos muito diferentes, e isso não deixa de nos fazer pensar. Por isso quero agradecer também essa oportunidade que tive durante toda esta semana. Queria fazer ainda um comentário anterior à apresentação. Todos nós temos obsessões. Eu tenho várias, mas gostaria de salientar uma. E a minha obsessão é tentar aplicar sistematicamente a dialética entre tese e antitese, entre desconstrução e construção, entre teoria e praxis. Não há apenas uma destas metades. Não há tese, construção, teoria. E, portanto, o meu esforço vai ser no sentido de, a partir do tema que me foi dado, o que eu aceitei, tentar fazer esta apresentação com esta preocupação de dialética, tese, antitese, desconstrução, construção, teoria, praxis, sempre presente. Isso significa, uma questão que eu salientei várias vezes, que a minha apresentação vai ter uma parte analítica e uma parte propositiva. Mas eu gostaria de salientar uma coisa. Eu não faço análises para propor. Eu faço análises e, em função das análises, proponho. É uma distinção importante e provavelmente poderemos discuti-la no final. Esta intervenção terá 4 partes. A primeira é sobre governança, não poderia deixar de ser. Um conceito, como vamos ver, extremamente ambíguo e em metamorfose. A segunda parte é sobre governança territorial. E tentarei analisar ou debater se a governança territorial é apenas uma modalidade específica da governança em geral. O terceiro ponto será sobre as metrópoles como espaços relacionais não institucionalizados de microprodução de cidade. Aí todos nós microproduzimos cidade, com aquilo que fazemos, mas também com aquilo que não fazemos.
com a forma como nos organizamos e também com a forma como nós não nos organizamos, pela ação e pela inação. E, finalmente, quarto ponto, governança metropolitana e cidade dos cidadãos, para uma relação dialética entre a metrópole institucionalizada e a metrópole como conjunto de espaços de microprodução da cidade. São estas as 4 partes da apresentação que eu irei fazer. Primeira parte, governança, um conceito ambíguo e em metamorfose. E antes mesmo de falar sobre este tema, gostaria que pensassem por alguns segundos nestas 2 frases. A primeira frase diz o seguinte: a economia é o único domínio em que 2 pessoas podem receber o Prémio Nobel dizendo exatamente o contrário. Esta frase é extremamente importante e interessante numa altura em que o pensamento económico e a economia ortodoxa domina tudo aquilo que é o pensamento e, mais do que isso, pelo menos na Europa, o ensino, não só da economia, mas nas ciências sociais em geral. Esta frase é retirada de um site só sobre piadas em relação à economia. E, portanto, podem encontrar muitas outras piadas interessantes. Mas mais interessante é a segunda frase. A anulação do desacordo. Nós, em português de Portugal, não dizemos dissenso. Eu aqui já ouvi a palavra dissenso. A anulação do desacordo é o fim da política. E nós podemos ver, e eu vou tentar exemplificar, como nos últimos anos, a ideia permanente de inevitabilidade, a limitação a qualquer discussão, a questões técnicas e a ideia de consenso estão a matar a discussão política sobre qualquer assunto. Na Europa, com a crise e com as políticas de austeridade, nunca foi tão claro a ideia de inevitabilidade. Inclusive, as pessoas que defendem as políticas de austeridade dizem: nós gostaríamos de não ter estas políticas, mas é inevitável. E, portanto, a mensagem que passa sistematicamente é da inevitabilidade de um caminho. A inevitabilidade de um caminho que resulta da inevitabilidade do caminho anterior. Portanto, esta frase, a anulação do desacordo é o fim da política, é uma frase importante e que estará presente, subjacente, a tudo aquilo que eu for apresentar de seguida. Queria fazer 3 precauções iniciais. A primeira, qualquer controvérsia científica, e a universidade é o lugar por excelência da controvérsia científica, qualquer controvérsia científica pressupõe conceitos claros. Nós não discutimos nada em torno de palavras, em torno de expressões, em torno de ideias. Nós trabalhamos com conceitos. Os conceitos são os nossos instrumentos. E por isso, a primeira precaução, a primeira questão que eu queria sublinhar é esta ideia da exigência conceitual. Nós temos que ser exigentes do ponto de vista conceitual para nós próprios, para podermos discutir com os outros, para nos envolvermos em controvérsia científica. Em segundo lugar, e nós sabemos isso bem, todos os conceitos são socialmente construídos. Mas porquê é que eu relembro que todos os conceitos são socialmente construídos? É porque existe sempre um inevitável efeito de contexto, mesmo no mundo globalizado em que nós vivemos. Eu produzo num contexto e eu produzo para um contexto. Eu não vivo fora desse contexto. Certo, eu vivo num mundo globalizado, certo também, há muitas tendências estruturais que são globalizadas. Mas os conceitos são socialmente construídos. Isso significa comparabilidade, significa humildade intelectual, mas significa, do ponto de vista mais substantivo, rejeitar fortemente tudo quanto são as visões difusionistas da ciência,
em que um polo produz uma ideia, uma teoria que se difunde de forma mais rápida ou menos rápida para o resto do mundo, rejeitar liminarmente a visão difusionista e adotar a visão construtivista da ciência. A ciência é uma produção social e, desse ponto de vista, como eu dizia, o contexto conta. Não determina, mas conta. Em terceiro lugar, queria referir que hoje vivemos em tempos de grande complexidade e de intensa mudança. E essa grande complexidade e intensa mudança coincide com o colapso das grandes teorias, positivistas ou não positivistas, com o colapso das grandes teorias. E o colapso das grandes teorias abre espaço para a emergência de quê? Por um lado, para a emergência do que um autor, Merton, há muito tempo chamou as teorias de médio alcance. Isto é, teorias sobre, são importantes, mas são teorias temáticas, são teorias sobre assuntos concretos. Não pretendem ser globais. São teorias concretas, sobre assuntos concretos, mas, sobretudo, o colapso das grandes teorias abre espaço para as grandes narrativas e para as palavras mágicas. Nestes dias, ouvimos invocar, ainda agora na sessão anterior, algumas grandes narrativas. Se nós estivéssemos na Europa, o crescimento verde e o crescimento inteligente, que aliás ninguém sabe o que é, são duas grandes narrativas permanentes. Tudo é em nome do crescimento verde, tudo é em nome do crescimento inteligente. E palavras mágicas temos também muitas. Também já ouvimos aqui várias, que nós podemos transformar em conceitos ou não. A sustentabilidade é talvez a palavra mágica mais poderosa. Mas temos muitas outras. Empreendedorismo, inovação social e, se estivéssemos na Europa, coesão territorial. As grandes narrativas e as palavras mágicas têm um aspecto em comum. É que elas circulam na agenda académica, na agenda política e na agenda mediática. Elas não são apenas da agenda académica. Elas circulam entre estas três agendas e elas, na verdade, são co-construídas por atores da academia, por autores do mundo da política, por autores dos mídias. Até porque a maior parte destas palavras mágicas e destas grandes narrativas tem uma conotação positiva. Quem é contra a sustentabilidade? Ninguém. Quem é contra a coesão territorial? Ninguém. Quem é contra... Podíamos fazer uma grande lista. Ninguém é contra. E, portanto, são narrativas e são palavras mágicas que circulam entre estas três agendas e, por circularem entre estas três agendas, são extremamente poderosas e tendem a ser naturalizadas como normais. É assim. Toda a gente fala de sustentabilidade. É assim. Toda a gente fala de coesão. É assim. Toda a gente fala de empreendedorismo. É assim. E, portanto, face a este contexto, nós temos que ser ainda mais atentos ao nosso papel de vigilância crítica. Os intelectuais têm este papel, é uma das nossas responsabilidades de permanente vigilância crítica. Bom, com exigência conceptual, com humildade intelectual e com vigilância crítica, provavelmente a palavra governança não passava no exame. E terminávamos já aqui a sessão. Eu ia-me embora. A governança é um conceito, ponto de interrogação, extremamente ambíguo e em metamorfose. Mas talvez valha a pena pensar um pouco sobre ele, apesar daquilo que eu vou dizer a seguir. Bom, estes gráficos são gráficos muito interessantes porque são dados, são construídos automaticamente por uma aplicação que existe no Google, chama-se, está ali o nome, Ngram Viewer, em que nós podemos escrever uma palavra e nós vemos a percentagem de livros que referiram essa palavra nos últimos 200 anos. Infelizmente não está disponível em português, mas está em inglês, em francês, em espanhol, em chinês, para quem quiser, em alemão,
E eu fiz essa busca para a palavra inglesa, governance, e a palavra francesa, gouvernance. E como vêem, tanto num caso como no outro, a palavra governança é muito recente. Tem uma utilização muito recente. E não é por acaso, veremos isso, que ela, apesar de tudo, é mais precoce na língua inglesa, onde nos anos 80 há um primeiro salto. Há um primeiro debate sobre governança e, cerca de menos de 10 anos depois, a sua utilização explode. No caso francês, a sua utilização foi mais tardia e mais rápida. E suponho, não sei, porque não há informação, no caso português, será muito próximo do gráfico da língua francesa, talvez um pouco mais acentuado. Ainda mais recente e ainda mais rápido. Bom, se a palavra, vamos chamar para já palavra e não conceito, se a palavra governança é recente, a primeira coisa que nós temos que fazer, exatamente como a professora Sandra fez em outro contexto, para outro domínio, na primeira sessão, é de onde é que vem esta palavra / conceito? Como é que ele nasceu? Qual foi o seu berço? Esta palavra é recente e nasceu nos Estados Unidos e teve uma utilização muito fugaz logo a seguir da Primeira Grande Guerra. E neste caso, governança era visto como uma espécie de estratégia de cooperação entre empresas para se protegerem reciprocamente. O termo governança surgiu aí. Surgiu no mundo das empresas e surgiu dentro desta ideia de que têm que cooperar para se defenderem de algo. Mas este conceito original perdeu-se, desapareceu, entrou num limbo. E é nos anos 80 do século XX que a palavra governança surge em todo o seu esplendor. Surgiu, portanto, num contexto. E esse contexto é muito claro. Esse contexto é o contexto da ascensão das ideias neoliberais. Ou seja, a ideia de governança renasce, depois da sua vida muito curta, renasce no contexto das ideias neoliberais e, mais ainda, no contexto daquilo que na altura se chamou menos Estado, melhor Estado, que eu vou referir um pouco mais à frente. E em nome da governança, o que se defendia era 3 coisas, basicamente. Uma, transferir atribuições, competências e poderes do Estado para as empresas. Como? Desregulando. Desregulando a macroeconomia, mas desregulando também, por exemplo, o uso do solo. Em segundo lugar, transferir poderes do Estado para a sociedade civil. Aparentemente uma mensagem mais interessante. Lembremos que, por esta altura, ligeiramente antes, Margaret Thatcher, em Inglaterra, dizia que a palavra sociedade não existia. Não era nada. Existem indivíduos. Não existe, ela disse, não existe tal coisa chamada sociedade. Existem indivíduos. E neste contexto, sobretudo com este governo atual do Reino Unido, em que há um grande debate sobre a Big Society, a grande sociedade surge como a alternativa ao grande Estado. Contra o grande Estado, nós queremos a grande sociedade. Bom, um pouco melhor que Margaret Thatcher, porque fala em sociedade. Mas esta sociedade, que sociedade é que é? Esta sociedade é uma sociedade constituída por comunidades locais e as comunidades locais são meros somatórios de indivíduos. E, portanto, esta transferência de poderes para a sociedade civil é, na prática, a transferência de poderes para os indivíduos tomados individualmente, de forma atomística, a nível local. E, finalmente, terceiro elemento, menos Estado, porque passou poder para as empresas, menos Estado, porque passou poder para a sociedade civil,
e melhor Estado, porque o Estado, ou melhor, a administração, devia ser gerido como uma empresa. E surge a teoria da nova gestão pública. Isto é, o Estado deve adotar exatamente o mesmo tipo de procedimentos em nome da eficiência que qualquer empresa, inclusive dizia-se que não tinha sentido falar em cidadãos. Os cidadãos são clientes e o Estado tem que trabalhar de forma eficiente para os seus clientes. O conceito de governança nasce, portanto, neste contexto. E há depois uma discussão que é técnica, que é sobre boas técnicas e boas regras de governança. Bons procedimentos de governança. Bom, e então colocamos aqui a segunda questão. A primeira já era complicada. Governança, um conceito ambíguo em metamorfose. Esta é ainda mais complicada. A governança nasceu num berço. E nasceu num berço que está bem identificado. E nasceu com uma finalidade clara. Isto é, o conceito de governança nasceu como um instrumento do paradigma neoliberal. E então a questão que se coloca é, bom, se assim é, este conceito está inevitavelmente associado a essa visão e as pessoas que não concordam com essa visão pararão aqui, não há mais nada a fazer, ou há uma outra hipótese, que é, será que o conceito de governança, utilizado de uma outra forma, com uma outra finalidade, pode ser interessante? E é essa a minha discussão. Porque se a resposta é a governança é inevitavelmente um instrumento da visão neoliberal, eu termino aqui, não tenho mais nada para fazer. Portanto, a minha questão é essa, justamente. É se, apesar deste berço, apesar deste nascimento, apesar do contexto em que a ideia de governança nasceu, se ela tem algum potencial interessante para construirmos uma outra sociedade, para percebermos uma outra sociedade, para imaginarmos um outro futuro. Vejamos primeiro, em termos muito simples, muito esquemáticos, o que está em causa na ideia inicial de governança. Eu coloquei aqui este diagrama com dois eixos. O eixo horizontal, onde tem do lado esquerdo governo sem governança e do lado direito governança sem governo. E no eixo vertical tem mercado em cima, sociedade civil em baixo. A situação, vamos dizer, tradicional, da administração tradicional e hierárquica, é aquela que ali está, do lado esquerdo, a vermelho. Isto é, governo sem governança. Com uma certa concepção hierárquica de controle e comando, era essa a visão. E é muito interessante, eu não vou entrar aqui nessa discussão, há autores que defendem exatamente o contrário. Não defendem apenas menos Estado, melhor Estado. Defendem governança sem governo. Mas eu não vou discutir esse extremo. Eu vou discutir a forma como, da ideia de administração tradicional e hierárquica, com as suas limitações que são evidentes, se foi caminhando em direção ao eixo mercado e em direção ao eixo sociedade civil, em nome da governança. E o percurso é igual em todo o lado. Este esquema é verdadeiro no Brasil, é verdadeiro em Portugal, é verdadeiro no Japão, é verdadeiro no Congo. E, portanto, ele não exige grande explicação. A administração tradicional e hierárquica foi dando novos produtos, empresas públicas que se autonomizaram, parcerias público-privado e muitas outras figuras mistas até à privatização total. Isto é, atribuições e competências que eram da administração, autonomizaram-se ainda dentro do setor público, ou juntaram-se com o setor privado, ou foram totalmente privatizadas. E no outro sentido, houve também essa abertura da administração tradicional e hierárquica a favor da sociedade civil,
num contexto aparentemente positivo, isto é, a decisões fechadas, opacas, burocráticas. A administração começou a abrir-se mais a procedimentos de consulta pública, pôr programas públicos em consulta, em debate, e foi caminhando no sentido de incorporar mais decisões participadas. Portanto, há aqui um movimento, desde o governo sem governança, na sua visão de administração tradicional e hierárquica, no sentido de abertura ao mercado e no sentido de abertura à sociedade civil. Este esquema é descritivo. E agora temos que o perceber do ponto de vista substantivo. E do ponto de vista substantivo, o que está em causa é aquilo que eu referi há pouco. Isto é, como podem ver na parte de cima do gráfico, nos anos 80 e 90 do século XX e no início do século XXI, o que nós observávamos foi a passagem do paradigma dito moderno de Estado, de governo burocrático, para o paradigma de menos Estado, melhor Estado. E é importante perceber esta frase. Esta frase é muito rica. Menos Estado, melhor Estado. Há uma relação de causalidade. É melhor Estado porque é menos Estado. É o pressuposto, não é? Há um pressuposto muito claro. E a evolução para este paradigma menos Estado, melhor Estado, coincide, e esse aspecto foi aqui referido por muitas pessoas, com o avanço avassalador da financiarização da economia. E, portanto, o que nós temos é a evolução da concepção de governo burocrático para a concepção de governança neoliberal. Bom, e então eu volto a colocar a questão que coloquei há pouco. Face a esta tendência, face ao modo como a ideia de governança nasceu e evoluiu e se consolidou nestes termos, há espaço ou tem sentido discutir um outro tipo de governança, uma governança democrática? Esse é o debate que eu queria deixar e para o qual irei dar algumas pistas e também algumas propostas. A governança democrática, em termos simples, significa melhor governo com mais governança. Não é menos Estado. É melhor governo. Não é uma quantidade de Estado, mais Estado ou menos Estado. E, sobretudo, não é menos Estado, não é melhor Estado porque temos menos Estado. É melhor governo, mas melhor governo simultaneamente com mais governança. Que tipo de governança? É isso que está em causa. É possível, então, construir espaços de governança democrática? E há três questões que eu gostaria de salientar antes de desenvolver este tema. Primeiro, e esta questão para mim é muito importante, a governança é um meio, não é um fim. Não se pode discutir a governança como se a governança fosse um fim. E os defensores da visão neoliberal foram claros nisso. Eles tinham um fim e encontraram um meio. Esse meio foi a governança. Portanto, foram muito claros. Se queremos uma alternativa, também temos que ser igualmente claros. A governança não é um fim. A governança é um meio. E se é um meio, então nós não podemos deixar de responder àquilo que eu tenho aqui. A que questão ou a que problema estamos a responder. O que está em causa? Quem é que está em causa? E é em função da questão e em função do problema que nós mobilizamos ou não formas de governança democrática. Em segundo lugar, se a governança é um meio e não um fim, então ela só tem sentido em função de uma determinada finalidade. Só tem sentido em função de objetivos, de uma visão e de uma estratégia de transição para o objetivo ou para os objetivos que se pretende atingir. E, portanto, isto permite colocar um outro tipo de questões. Quem define esses objetivos, essa visão, essa transição e como? E, finalmente, a governança baseia-se em dois princípios. O primeiro princípio, que utiliza uma palavra tipicamente da União Europeia, o que nós chamamos bruxelês, não é? O bruxelês são palavras
que nascem, não é? Subsidiariedade é um bruxelês típico, é uma palavra que ninguém... Não, desculpem, estou enganado. O princípio, já que estamos nesta universidade, o princípio da subsidiariedade vem da Igreja. Vem da Igreja. Em que se compreende que entre Deus e o mundo terreno havia a aplicação do princípio da subsidiariedade. Então, algum tecnocrata europeu culto foi buscar o princípio da subsidiariedade para o aplicar à União Europeia. E o princípio da subsidiariedade diz uma coisa que é muito simpática. O princípio da subsidiariedade diz que qualquer função deve ser desenvolvida ao nível mais baixo possível a que possa ser desenvolvida de forma eficiente. Isto é, se uma função pode ser desenvolvida ao nível do Estado-membro, não deve ser ao nível da União Europeia. Se pode ser desenvolvida ao nível da região, não deve ser ao nível do Estado-membro. E se pode ser desenvolvida ao nível local, não deve ser ao nível regional. Portanto, o princípio da subsidiariedade é um princípio de descentralização. Isto é um princípio que dá critérios e favorece a descentralização. A governança baseia-se, portanto, nesse princípio da subsidiariedade, que aponta para a descentralização, e no princípio da parceria. E então, aqui, temos, mais uma vez, que colocar a questão como garantir a aplicação democrática desses princípios ao nível dos processos de decisão, enfim, implementação, monitorização de programas, planos e projetos, num contexto de transparência e prestação de contas. Ora, estes três elementos, creio que me permitem uma primeira aproximação a esta ideia de governança democrática. Por governança democrática, eu entendo um conjunto de práticas sociais e institucionais a favor de uma agenda transformadora. E a palavra democrática tem um duplo sentido. A governança é democrática porque os processos de decisão são democráticos. E a governança é democrática porque visa enriquecer e aprofundar a democracia. Portanto, quando se fala em governança democrática, a palavra democrática tem, de facto, um duplo sentido. O sentido dos procedimentos, das decisões, mas também o princípio, a finalidade que se pretende atingir. Governança democrática, um conjunto de práticas sociais e institucionais a favor de uma agenda transformadora. Um parêntese para dizer uma coisa evidente, para não sermos ingênuos. Isto que eu estou aqui a dizer, lido de forma superficial, pode ser subscrito por um nosso colega ferrenhamente neoliberal. Eu também quero uma agenda transformadora, não é? Não sei se quer modelos de decisão democráticos. Não sei se quer uma sociedade mais democrática, com uma democracia mais qualificada e mais densa. Mas quer também uma agenda transformadora. Governança territorial, uma modalidade específica de governança. É um ponto muito rápido para fazer a ligação com a questão das metrópoles. Qualquer forma de governança tem alguns pressupostos comuns. E eu leria esta frase porque, enfim, tentei sintetizar aqui aquilo que me parecem ser os ingredientes comuns a qualquer tipo de governança. Como qualquer outra forma de governança, a governança territorial pressupõe negociação e compromissos. Não é consenso. Não é consenso. Não se constrói nada com base nos consensos. Negociação e compromissos. Porque negociação e compromissos pressupõem que há sempre, como vou dizer a seguir, há tensões, há conflitos, há choques. Portanto, o objetivo não é criar consensos. O objetivo é tentar negociar compromissos e estabelecer pactos. Pressupõe negociação e compromissos entre uma pluralidade de atores com valores e interesses distintos. Estamos muito longe, completamente longe, no polo oposto da ideia de que a sociedade e a comunidade são somatórios de indivíduos. Não. Há interesses, há valores e há choques diferentes entre grupos e entre pessoas, visando processos de codecisão vinculativos. Outra questão fundamental, nós não estamos a discutir processos de participação. Nós estamos num patamar mais alto.
Nós estamos a discutir processos de decisão, processos de codecisão. A participação é um elemento da governança, mas é um elemento que está bastante abaixo da governança, porque a governança, qualquer processo de governança, pressupõe decisão. E essa decisão pode ser assimétrica, isto é, tomada por quem tem poder, contra aqueles que, mesmo estando nas parcerias, não têm qualquer poder, ou, pelo contrário, basear-se em processos de codecisão democráticos e que são vinculativos, isto é, que vinculam todos no domínio da esfera pública. Pois a governança territorial tem alguns objetivos específicos, não vou lê-los, queria